Vamos continuar agora nosso trabalho com lógica combinatória. Essa é a parte 2 de como poderemos utilizar todos os conceitos de mapa de Carnot, de casos de tanto faz ou don't care e estratégias de simplificação, encontrando adjacências no mapa de Carnot, para que a gente possa ter uma forma um pouco mais programática de como que a gente pode trabalhar todos esses casos que são sistemas de dois níveis. Né? Sistemas de dois níveis são aqueles nas quais a gente tem, por exemplo, soma de produtos ou produtos de soma. As referências são capítulo 3 do CATS, unidades 4 e 5 do Roth. Então, em um outro módulo, nós tratamos da questão de simplificação em dois níveis, exploramos os don't cares ou tanto faz para encontrar estratégias que pudessem nos auxiliar a minimizar o número de termos, certo? E o número de literais em cada termo. Agora, o que nós vamos focar é na parte de algoritmos para implementação. Vamos fazer a maior parte desse módulo de definições, definindo o que seria implicante, o implicante primo essencial. A parte de implementação lógica e comportamento temporal a gente vai deixar para um módulo mais avançado a partir do momento que nós solidificarmos esses conceitos de implicante primo. Muito bem, quais são as definições então desses termos para que a gente possa executar essas simplificações de sistemas de dois níveis? O primeiro ponto é que é muito importante que façamos essas definições para que a gente possa aplicar um algoritmo que nós vamos descrever a seguir. Então, implicante é aquele elemento único de um conjunto ON, ou seja, conjunto para qual a função assume valor 1, ou de um conjunto de don't care, DC, ou qualquer grupo destes elementos que possam ser combinados de maneira a formar um subcubo. O implicante primo é aquele implicante que não pode ser combinado com outro para formar um subcubo maior. O implicante primo essencial é um implicante primo, ele é essencial se ele sozinho cobre um elemento de um conjunto 1, né, de conjunto F igual a 1, ou um conjunto ON. Ele irá participar de todas as possíveis coberturas do conjunto ON. Um conjunto de don't care pode ser usado para formar implicantes primos, porém ele não pode ser utilizado para fazer um implicante primo se tornar essencial. Qual que é o objetivo então? O objetivo é fazer crescer um implicante atingindo implicantes primos. Dessa forma a gente consegue minimizar o número de literais por termo e fazer a cobertura do conjunto ON, ou seja, o conjunto de 1, com o menor número de implicantes primos possível, ou seja, a gente vai minimizar o número de termos do produto. Essa é a estratégia. Então, nós vamos ver como que a gente pode fazer esse algoritmo. Comecemos, por exemplo, com este caso aqui, para a gente ilustrar quais são cada um desses termos. Então, quando a gente olha para esse mapa de Carnot, a princípio nós temos várias possibilidades aqui, né? Então nós temos, por exemplo, esse caso aqui que vocês conseguem enxergar, né? Que é o caso do B barra C, tá certo? Ele está aqui desenhado na cor ciano. Agora nós vamos desenhar na cor magenta o caso AC, esse caso que está aqui. E a gente tem alguns outros casos, como por exemplo, nós temos aqui, vou colocar aqui uma cor, um azul escuro, né? Aquele caso AB, por exemplo. Aqui está ele, tá certo? Esse é o caso AB que eu estou desenhando aqui. E tem mais alguns outros casos aqui de literais com 3 termos. Esses casos aqui, que eu não vou desenhar eles aqui agora, mas eles vão aparecer na sequência. Então, vamos ver. Então, nós temos esses 6. Como eu tinha mencionado anteriormente, aqui eu selecionei 3 casos que são de apenas 2 literais, né, que seriam o BC barra. O BC barra, ele está correspondendo ao ciano, tá certo? O AC, que corresponde ao magenta, e o AB, que corresponde ao azul escuro. E esses outros termos aqui de 3 literais. Então a questão é, qual desses é implicante? Bom, todos esses aqui são implicantes primos, né? Todos esses aqui que aqui estão. A questão é, qual desses é o implicante primo essencial?
o AC ele é essencial. E aí, como AC é esse que está aqui embaixo, né, em magenta, né? E vamos voltar só para as definições no slide anterior para lembrar o que era um implicante primo essencial. E o implicante primo essencial ele participa de todas as possíveis coberturas do conjunto ON. A gente vai verificar lá se esse é um caso. Ele cobre sozinho os elementos de um conjunto ON. Um conjunto de don't care pode ser usado para formar implicantes primos e não para fazer um implicante primo essencial. Então, quando a gente revisita ele, a gente percebe que ele é o único caso desses todos que está aqui que não tem, por exemplo, de don't care, e toda a cobertura dele é feita em cima do caso de uns, certo? E a mínima cobertura, nesse caso, será feita do mínimo do implicante primo essencial, né, o AC. Esse aqui, deixa eu colorir ele de novo de magenta, né? Esse caso aqui é o AC, tá certo? E aí agora a gente pega, mas quem que nós vamos pegar aqui? Nós vamos pegar aqui o BC barra, deixa eu colocar aqui de uma outra cor, vamos pegar na cor verde, o BC barra, que é esse que está aqui em cima, tá certo? A gente já cobriu 2, e agora, quem que é que fica sobrando? Fica sobrando, basicamente, vou colocar aqui de uma outra cor, colocar de vermelho, vai ser o A barra, B barra, D, que é esse que aqui está, em vermelho. Então, vocês percebam que essa é a estratégia. Esse aqui é o conjunto mínimo. A gente tem alguns outros que foram, outros implicantes que foram eliminados porque eles já estavam sendo contemplados por esses três aqui estão de sua mínima cobertura. Então, aqui eu abro eles, né? Vocês podem observar ele aqui de uma forma um pouco mais clara, né? O essencial é esse que eu tinha desenhado, né, de cor magenta, que está aqui embaixo, né? Esse que está aqui embaixo, e aqui, então aqueles outros, nesse aqui corresponderia ao BC barra, e esse aqui ao B barra, A barra, B barra, D. Então esse aqui é um exemplo para a gente poder ilustrar cada um deles. Agora vamos continuar nosso exercício e pegar um caso um pouco diferente. Esse caso que aqui está, ele é um caso curioso, por quê? Porque vejam bem, nós temos aqui a gente pode ter, por exemplo, deixa eu começar a desenhar para ficar mais claro para vocês. De novo, vou pegar esse grupinho aqui, que a gente pode chamar de BD, que está em magenta, que tem essa cobertura, e além desta cobertura, a gente tem vários outros casos, eu vou pintar todos eles aqui de vermelho, que corresponderia, por exemplo, a esse caso que aqui está, que seria o A, B, C barra. Podemos ter também esse caso que aqui está, que seria o A barra, seria o D, e seria o A barra, D, C barra, certo? E assim sucessivamente. Então vamos conseguir identificar todos esses termos que aqui estão, certo? Então vamos ver o que nós temos aqui. Dessa forma, o que é que nós vamos ter? A gente tem esses 5 implicantes primos, sendo que essenciais são todos estes que eu pintei de vermelho. A pergunta é, por que é que eles estão todos de vermelho? Em primeiro lugar, nenhum deles tem aquele caso de don't care. Segundo, eles participam de todas as coberturas. Então, por exemplo, esse caso aqui, ele corresponde tanto nessa cobertura quanto na outra. Então, quando que a partir desse momento, o que é que a gente pode... E eles também têm casos onde nenhum outro é contemplado. Estão vendo aqui, observando esses casos aqui, nenhum outro vai contemplar. Por isso que vem o nome essencial, porque sem ele eu não consigo fazer a cobertura. Dessa forma, eu só preciso coletar os termos dos implicantes primos essenciais. E aí a gente termina com esses 4 implicantes mínimos essenciais para fazer a cobertura. Então, qual que é o algoritmo para a gente fazer esse processo de simplificação? Então, no caso de uma soma de produtos mínimo, né? Então, o primeiro ponto que a gente faz é escolher um elemento de um conjunto ON. Segundo é encontrar o agrupamento máximo de e don't care adjacentes àquele elemento.
né, o tanto faz, e a gente não pode se esquecer de considerar as linhas acima, né, da primeira linha e a linha totalmente de baixo, a coluna totalmente esquerda e à direita e todas as adjacências para que a gente possa encontrá-los. Esse espaço forma os implicantes primos, sendo o número de elementos sempre uma potência de 2. E aí o que a gente vai fazer? A gente repete, aqui eu deixei até em inglês, os passos 1 e 2 até acharmos todos os implicantes primos. Depois, o passo 3, o que ele faz? Depois que a gente repetiu todos esses aqui até acharmos todos, a gente volta no mapa de Carnot e vê todos esses uns que nós estamos. Se ele for coberto por um único implicante primo, igual naquele caso anterior, ele é essencial e participa na cobertura final. Uns cobertos por implicantes primos essenciais não necessitam de ser revisitados. Passo 4. Se houver algum remanescente não coberto por implicantes primos essenciais, nós vamos selecionar o menor número de implicantes primos que cubram todos esses casos de restantes. Então, vamos executar esse exemplo. Então, a gente, por exemplo, começa com esse caso que está. Então, o primeiro passo que a gente tem é de encontrar os primos em torno deste que aqui está, né, do A barra, B, C barra, D barra. Então, o que a gente faz? Pega, seleciona esse elemento que aqui está aqui em vermelho, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos achar todos os elementos que estão em torno deles, para que a gente possa construir essa cobertura. Então, o que nós vamos ver? Então, de saída, a gente vê que tem essa coluna aqui, né, em torno dele, e esse outro caso que aqui está, tá certo? E sempre em potência de 2. Então, aqui estão os dois. Agora, o que a gente faz? Passa para o próximo. Quem vai ser o próximo? Vamos escolher, por exemplo, esse caso aqui, que seria o ABCD. Então, quando a gente escolhe o ABCD, que aqui está, a gente agora procura quais são os primos em torno dele. Então, o que a gente consegue identificar? A gente tem esse quadradão aqui, olha, vamos até pegar aqui uma caneta azul para a gente poder fazer. A gente tem esse quadradão que está aqui, certo? E depois tem esse outro que está aqui. Não tem mais nenhum outro, não. Aí continuemos aqui dessa forma. Qual que seria o próximo passo agora? Vamos pegar o próximo passo. Deixa eu pegar minha caneta laser de novo. O que a gente faz? Agora a gente pega o elemento. Pronto, aqui estão todos aqueles dois. Agora vamos pegar esse elemento verde aqui. Então deixa eu ligar minha caneta verde. Nós vamos pegar agora todos os que estão próximos a eles. Quais que estão próximos a ele nesse caso aqui? Nesse caso aqui, um único. Bom, a gente tem um caso aqui que é interessante, né? Que é esse caso que aqui está, olha só. Ele está para cá e ele está para cá. Então a gente cobre ele aqui, tá certo? Esse é um caso aqui que a gente não pode se esquecer. E aqui a gente não precisa fazer essa cobertura, que ele já está coberto com aquele bit de tanto faz, né? O caso de tanto faz. Então, pegando aqui o laser novamente, então essa é a forma que nós fazemos, de forma que agora nós podemos achar os primos essenciais, que quais seriam eles? Este aqui de vermelho, tá certo? E esse aqui de verde. Por que é esse caso aqui de vermelho? Porque esse aqui, ele contém esse que estava aqui, certo? E ele já estava contemplado, não tinha nenhuma outra forma de contemplá-lo. E esse caso aqui também tinha esse sozinho que aqui estava, certo? Então esse é um caso que a gente pode tratar dessa forma. E a mínima cobertura, no caso, o que vai ser a mínima cobertura aqui? A mínima cobertura ela terá de ser realizada, então, com 3 primos. Faltou, então, esse caso que aqui está, esse azulzinho que aqui está. Então, é um daqueles casos remanescentes que ainda não haviam sido contemporizados. Então, resumindo, o que nós temos, só para podermos lembrar, o que é que nós temos, então? A definição implicante é aquele elemento único de um conjunto ON, de conjunto de don't care, ou qualquer grupo desses elementos pode ser combinados e formar um subcubo. Implicante primo é aquele que não pode ser combinado com o outro para formar um subcubo maior, ou seja, voltando para cá, todos esses aqui são os primos, não tem jeito de eu combinar ele para formar um maior, por isso que ele é chamado de primo. Um essencial
ele é essencial se ele sozinho cobre um elemento de um conjunto ON, tá certo? Ele, né, vamos voltar ao caso anterior, né, os essenciais desses casos aqui, ó, esses dois, esse vermelho e esse verde, e eu tenho certeza que estão perguntando por que é que tem esse caso de don't care aqui. Ele irá participar de todas as possíveis coberturas de um conjunto ON, e um conjunto de don't care pode ser usado para formar implicantes primos, mas não para tornar um implicante primo essencial. Então, por que é que ele aparece aqui? Então, por que é que ele aparece nesse caso aqui? Quando a gente olhar e examinar, ele contém este elemento que aqui está, vocês estão vendo aqui, que o torna essencial. Certo? Então, por isso que ele se torna essencial, porque esse elemento que estava aqui embaixo, esse implicante que estava aqui, ele não tinha nenhuma cobertura. Nenhuma outra poderia formar essa cobertura. Então, isso que o torna essencial, apesar de termos esse caso aqui de don't care. Então, com isso, a gente consegue atingir, a gente faz crescer um implicante até atingir o grau de implicante primo, assim a gente diminui o número de literais por termo, e aí com isso a gente faz a cobertura mínima com o menor número de implicantes primo possível, desta forma minimizando o número de termos de produto. Isso era o que eu tinha para poder falar para vocês em termos de definições, e no próximo módulo nós vamos começar a fazer circuitos e colocar em prática essas estratégias e essas definições. Obrigado.